que o Senhor tem me permitido viver, eu ando muito reflexivo diante de todo o trabalho pioneiro, de tudo que o Senhor tem permitido com que essa geração mais nova de jovens que está na casa dos 30 anos tem produzido. Eu me sentei com alguns pais na fé. Eu tenho ministrado em alguns lugares como a Lagoinha, e é muito bom sentar com o pastor Márcio Valadão, por exemplo, e ser apacentado, cuidado, amado. E tem alguns pastores de cabelos brancos. Eu amo os cabelos brancos, cara. Eu não acredito que eu vou gerar ou parir um avivamento. Eu acredito que eu estou continuando, e a minha geração jovem de pastores, estamos continuando o que os nossos pais na fé começaram. E isso se chama cultura de honra, ou devolução de honra, ou devolução de dignidade, inclusive. Com isso, eu sentei com alguns amigos, como o pastor Neil Barreto, que é um grande amigo, e perguntei para ele: cara, o que a sua geração tem feito pela minha? Sentei com outros pastores e fiz a mesma pergunta: o que a sua geração tem feito pela minha? Antes de vir para cá, eu estava pregando numa conferência com 20 mil pessoas, num ginásio bem grande em Goiânia, num lugar chamado Madego. E quando me sentei com alguns pais na fé da Assembleia de Deus, eu fiz a mesma pergunta: o que a sua geração tem feito pela minha? Porque de fato existe uma unção multigeracional do contexto veterotestamentário e neotestamentário. Quando você abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, por exemplo, você vai perceber que o Senhor veio sobre a terra através dos cabelos brancos, cara. Você vai ter um contato exclusivo e poderoso com Abraão. 90 anos de idade, velhinho, dele, do útero espiritual de Abraão, surge a palavra fé. E ele foi o pai da fé. 90 anos de idade, cara. Quase um século. No Antigo Testamento você vai ver vários velhinhos sendo a ponte de redenção e do reino de Deus sobre aquela estação, desde o contexto babilônico, mesopersa, grego e romano. Você vai ver Moisés, por exemplo, que com 40 anos de idade descobre que não é filho da filha de Faraó, sai do Egito. Sabe por que Moisés era chamado de príncipe, inclusive, sendo que ele não tinha o código genético de Faraó? Ele era um príncipe porque ele era um profundo erudito. Quando ele sai do Egito, ele come do reino a partir de uma jornada nômade, fica no deserto, volta com 80 anos, um velhinho de 80 anos, cara, liberta um povo. Com 120 anos ele tem profunda força. Já percebeu que os jovens da nossa geração, eles não têm tanta força quanto os senhores da nossa geração? Já percebeu que um senhor de 60 anos, 70 anos acorda 5 horas da manhã e os nossos jovens meio-dia? Porque existe uma unção específica de paternidade. Sempre o Senhor vai usar uma geração mais velha para deixar um legado para a geração mais nova. E Daniel, por exemplo, no capítulo 1, ele era um jovem, quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, mas no capítulo 3, Daniel tem 70 anos. É um velhinho, cara. E ele representa uma redenção da geração passada. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, você vai perceber que o avivamento que o Senhor promove é a continuidade dos cabelos brancos dos profetas, dos reis e dos sacerdotes do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o avivamento que o Senhor derrama é a partir de jovens. Jesus só tem 30 anos, cara. Um cara com 30 anos é um coroa? Não é. Na pós-modernidade, o cara de 30 anos é um pós-adolescente, cara. Eu espero que você fale uhul depois que eu falar para você o que significa ser um pós-adolescente na pós-modernidade. Jesus, ou isto é, o Antigo Testamento é formado por senhores. O Antigo Testamento é formado por senhores que trazem a glória. No Novo Testamento não. Quem traz a glória do Senhor sobre a terra são os jovens. Saulo de Tarso só tem 29 anos, segundo Tácito, quando a capa de Estevão é jogada sobre seus pés, cara. Estevão só tem 23 anos. John Fox fala um pouco sobre isso. Você pega Timóteo, um pastor que lidera a maior igreja do mundo mesopotâmico, do mundo antigo, que é a igreja de Éfeso, 200 mil pessoas, e um menino de 22 anos é o pastor dessa igreja. Ou seja, o Antigo Testamento deixou um legado poderoso dos pais na fé para uma geração mais nova de agentes do reino. Mas esses agentes do reino sempre honraram a geração mais antiga. Isso se chama cultura de honra, ou a oportunidade de devolver à geração mais velha a redenção
e a dignidade que os asilos, infelizmente, não promovem. Com isso eu te afirmo, cara, o Senhor Deus, Ele tem reformado a mentalidade de adoradores, dos adoradores, para que nós venhamos honrar a nossa história. E isso está conectado a o que você acha sobre o seu pai na fé, por exemplo. Já percebeu, e é algo que eu tenho refletido com muita contundência, cara, já percebeu, e talvez você se lembre, quando Noé, ele sai da arca, na primeira geração pós-diluviana, ele planta uma vinha, toma o vinho, o suco, fica embriagado, toma um porra e fica nu. Lembra disso? A Bíblia diz que o filho mais jovem, Cã, olha para o pai, que é a geração mais antiga, e a Bíblia diz que Cã sai falando mal do pai, porque nudez nas escrituras significa pecado. Adão, quando tocou no fruto proibido, ele se viu nu, e nudez tem essa exposição de manifestação de pecado, ou denúncia em relação a pecado. Quando Noé fica sóbrio, você vai perceber que Noé diz assim: maldito seja Cã, pai de Canaã, e que seus filhos sejam servos de seus irmãos. Ser servo é bom ou é ruim, irmãos? Ser servo é bom, não é ruim não, cara. Ruim é ser servo de servos, porque ser servo é bom, servo de servo é escravidão. Noé diz assim para um filho: que sua geração seja escrava dos seus irmãos. Já parou para pensar que a mesma terra que Noé amaldiçoou foi a mesma terra que Deus ordenou que o povo dele habitasse? Vai para a terra onde Noé amaldiçoou, terra de Canaã. Já parou para analisar, inclusive, que na genealogia de Jesus, em Mateus 1, Noé não entra, cara, muito menos Adão. Na genealogia de Mateus, o patriarca ali é a partir de Abraão. Sabe por que Noé não entra, cara? Porque Deus não concorda com o pai que amaldiçoa filhos. Mas Deus também não concorda com o filho que amaldiçoa pais. Com isso eu te digo, ser pioneiro é profundamente doloroso, mas ser pioneiro é a continuidade da glória de Cristo Jesus, quando você entende da maturidade que você necessita ter. Com essa simples introdução, eu quero chamar você a atenção para que nós venhamos mergulhar agora em Atos, capítulo 6, versículo 8. Eu quero falar um pouco sobre ser pioneiro. E tem um cara nas escrituras que obviamente eu tenho me identificado bastante com a jornada dele, porque ele teve um ministério poderoso, cara. Repita comigo: Estevão. Estevão foi um cara sensacional, e eu quero falar um pouco sobre ele. Estevão foi o pai de missões aqui em Atos dos Apóstolos. Atos 6, versículo 8. Atos 6,8 diz assim, todos encontraram? Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, ele realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos dos judeus e de Cirene de Alexandria, e assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão argumentava. Repita comigo: sabedoria e espírito. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem, dizendo: nós temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos sobre ele, dizendo: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei, porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições de Moisés, ou melhor, as tradições que Moisés nos legou. Olha o versículo 15, que poderoso. Então
Todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem os olhos sobre Estevão, viram que o seu rosto parecia como que de um anjo. Volta um capítulo, lá para o capítulo 6, do versículo 1. Diz assim: ora, naqueles dias, se multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre os discípulos, dizendo: os judeus helenistas protestaram contra os judeus que falavam hebraico-aramaico, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas nas distribuições diárias dos alimentos. Então os 12 discípulos reuniram-se todos e propuseram a seguinte questão: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de sermos apenas nós que servimos à mesa. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens com bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Repita comigo: Espírito Santo de sabedoria. Aos quais encarregaram de exercer esse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram a Estevão. Estevão foi um jovem diácono. Diácono, no contexto neotestamentário, significa mordomo. Quem foi Estevão? Um pioneiro. Diácono, no contexto veterotestamentário, significa aquele que levava as orlas dos sacerdotes, ou aquele que amarrava a corda na cintura dos sacerdotes, dentro da tribo dos levitas, e ele era responsável por acompanhar o sacerdote até entrar no santo lugar e oferecer sacrifício, que o povo oferecia até Deus, cara. No contexto neotestamentário, um diácono era cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. O diácono era aquele que permitiu com que o Senhor estragasse os seus planos, a ponto de não ser servido para servir. E Estevão é profundamente eloquente. O Senhor starta o ministério de Estevão, para que Estevão ministre a corações que não tinham a antropologia ou cultura judaica. Estevão foi um jovem que sabia de forma muito contundente sobre a cultura grega. Então ele mergulhou, cara, em todo o consentimento que expressava a sabedoria filosófica, a partir de todos os personagens relevantes de toda a cultura grega. Mas além disso, ele mergulhara profundamente no coração de Deus. Você já teve contato com um jovem profundamente erudito, cheio do Espírito Santo, cara? Estevão não era o cara que dominava só o sobrenatural, bro. Estevão era o cara que, quando abria a boca, as pessoas colocavam os dedos nos ouvidos, porque era constrangedor ouvir o jovem cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo cheio de sabedoria e de erudição. Eu amo Estevão, cara. Quem foi Estevão? Estevão foi o cara que tinha um ministério escondido atrás das ovelhas malhadas, exatamente como Davi. Estevão era o profeta sem nome, bro, um herói sem medalha, mas ele estava pronto e preparado, a tempo e fora de tempo. Ele estava ministrando, a Bíblia diz que ele fazia milagres extraordinários, cara, mas quando necessitou convocar Estevão para que ele assumisse um chamado específico, ele foi. E quando o Senhor coloca o ministério de Estevão a público, cara, alguns efeitos fenomenológicos começam a acontecer a partir dele. Quantos aqui acreditam que o Senhor te chamou e o Senhor tem um chamado poderoso na sua vida? Quantos querem ter um chamado poderoso? Levante as mãos. Quantos querem marcar a sua geração? Todos nós, isso é poderoso, eu tenho certeza que o Senhor te usará com poder e grande glória. Mas Estevão me ensina uma coisa, cara. Quando o ministério de um ser humano, ainda mais se ele for cheio de sabedoria e ser cheio do poder de Deus, não espere outra coisa a não ser caluniado ou apedrejado. Estevão foi o cara que, quando o Senhor evidenciou o seu ministério, ele teve um ministério de um dia só. Além de ser um cara que teve um ministério de um dia só, ele foi um dos maiores pregadores que fez um sermão só. E o sermão de Estevão é tão poderoso que está contido em um capítulo do livro de Atos. E é tão poderoso o sermão de Estevão que ele resume todas as escrituras
em uma defesa. Na sua casa, ou no intervalo, porque eu vou pregar 2 vezes agora e à noite, você mergulha em Atos 7, brother, e você vai ver um jovem apaixonado por Jesus, dominando a cultura de seu tempo, honrando seus pais na fé, falando com profunda eloquência sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre Moisés, falando detalhadamente sobre a teologia judaicizante, devolvendo a honra a todos. Mas quando ele fala sobre Jesus, brother, a Bíblia diz que o rosto do diácono era um rosto como que de um anjo. O que é anjo na pós-modernidade, no contexto eclesiástico? Anjo é pastor, brother. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Imagino que é um diácono com cara de pastor, brother. Tipo, estou disposto a servir, não amo título, mas sou a continuidade de Jesus na terra, apacentando sobretudo órfãos, viúvas e estrangeiros, no caso do jovem diácono Estevão. No mínimo poderoso, cara. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10 diz assim: contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Imagino que é ter contato com alguém profundamente sábio, e que quando fala sobre qualquer contexto social, é inevitável, cara, não tremer. As minhas maiores experiências foram dentro das universidades. Eu sou um pastor de pátio de universidade, eu sou um pregador de pátio de universidade, mano. Eu amo conversar com quem pensa. Amo trocar ideia com estudantes de antropologia, filosofia, sociologia, enfim. A galera que geralmente tem um comportamento social profundamente marxista cultural, ou a continuidade de Antônio Gramsci. Já ouviu falar de Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Antônio Gramsci e Erich Fromm? Pouquíssimas pessoas, cara. Já ouviram falar sobre a escola de Frankfurt? Aumentou o número. O Senhor me deu uma graça de ministrar para campos universitários, cara. E dentro da Universidade de Brasília, eu conheci vários personagens da minha própria história. Quando os caras expressavam para falar sobre sociologia, sobre contexto humanista, cara, era inevitável olhar para os caras e ver raiz de cristianismo neles, mas ao mesmo tempo um ódio profundo contra a igreja. E os caras que começaram a fazer algo, mas quando os caras entraram dentro da universidade, a mentalidade dos caras mudaram. Por que eu acredito que a universidade para mim não é um cemitério de cristão, cara, mas é o maior campo missionário da pós-modernidade? Porque eu vi muita mudança de mentalidade enquanto eu estava lá. Estava tomando café sexta-feira, primeiro dia de carnaval, com o Lucinho Barreto. E comecei a falar sobre Richard Dawkins. Já ouviu falar de Dawkins? O Papa do ateísmo, escreveu um livro chamado Deus no Delírio. E quando eu falava de Dawkins, ele falou para mim: cara, você sabia que minha irmã trabalhou em Oxford? Porque Dawkins leciona em Oxford. E o Lucinho falou para mim: cara, minha irmã trabalhou em Oxford, e minha irmã viu Dawkins andando de bicicleta dentro da Universidade de Oxford. E eu, uau, mano. Para quem ama a universidade, ouvir isso é tipo ser rebatizado com o Espírito Santo, brother. Dawkins diz: quem acredita em Deus é burro e está louco. E para mim, o ateísmo tem razão, cara. Para mim. E eu sou um pastor que ama os meus pais na fé. E eu quero apresentar meus 2 pastores, se for possível ficar em pé. Pastora Márcia e pastor Paulo. Eu amo vocês, me perdoe pelo meu cansaço de carnaval. Você sabe o que é um pastor itinerante, ter o privilégio de ter os seus pastores viajando contigo para me ouvir pregar, irmão? Eu amo meus pais na fé. Por isso que eu estou falando sobre isso. Por causa do princípio que carrego, isso para mim é poderoso. E começamos a falar sobre Dawkins. Richard Dawkins é o cara
que evidenciou uma literatura neo-ateísta em 2006. A obra de Dawkins, Deus e o Delírio, se tornou o livro do ateísmo, o livro sagrado do ateísmo. Você sabe que todas as vendagens do livro hoje nutrem financeiramente o clero. Sabe o que é clero? Clero é um local onde os sacerdotes cristãos, ao lerem um livro, se desviam do cristianismo, e porque viviam da função eclesiástica como episcopado, agora desistindo da fé, não tem como mais ser nutrido financeiramente. O livro nutre financeiramente sacerdotes desviados. Aí tem uma senhora de 69 anos, mano, senhorinha, lê sobre ela, Karen Armstrong. Não é cristã, na verdade ela teve um contato muito irrelevante sendo freira católica, e ela, observando o amigo Dawkins, porque ela também leciona em Oxford literatura medieval, mundo medieval, ela vai e escreve um livro chamado Em Defesa de Deus. Lê esse livro. Se você não é acadêmico, não leia. Se você tem medo de ler uma parada e se desviar, não leia. Mas se você gosta do conhecimento, mergulhe, brother. Karen Emerson contradiz seu amigo dizendo, não, o Homo sapiens, isso é o homem moderno, o homem, a espécie humana, quando ela se existencializou, desde a época do homem neolítico ou paleolítico, há substâncias fisiológicas contidas no córtex cerebral, que quando o homem nasce, já ativa a possibilidade da existência de Deus. E por incrível que pareça, Karen Armstrong, embora não seja cristã, ela tem convertido uma geração de acadêmicos para Jesus. Eu estou falando de pessoas que vivem a vida acadêmica e não adoram o Senhor. Agora, você já teve contato com um acadêmico apaixonado por Jesus, que até o ato de ver até o fato de ver um átomo, ele diz, mano, Deus é poderoso demais, velho. Eu já, muitas vezes. Os pioneiros sofrem mais. Os caras que nunca tiveram oportunidade de fazer a faculdade, sua família, ninguém nunca fez universidade, mas de repente você é o pioneiro da sua família. Os pioneiros sofrem mais. Ninguém nunca teve um ministério na sua jornada de círculo íntimo, de repente você tem. Os pioneiros sofrem mais. Existe uma graça no pioneirismo. Sabe quem foi Estevão, cara? Estevão foi o cara que o Senhor Deus levantou para começar a pregar o evangelho para os gentios. Se Saulo de Tarso não existisse, se Saulo de Tarso não tivesse encontrado Estevão, pode ter certeza, quem escreveria as cartas não seria Saulo ou Paulo, mas seria um jovem erudito e sábio. Repita agora comigo, sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, cara. Conhecimento você adquire, inclusive as universidades formam pensadores. As provas medem conhecimento, mas apenas o sofrimento forma humanos. A nossa geração é uma geração que é formada por profundo conhecimento. Eu amo sociologia, e tem um cara chamado Gaius Lipovetsky, que eu tenho mergulhado nesse cara. Gaius Lipovetsky, que escreve sobre hipermodernidade. Zygmunt Bauman escreve sobre pós-modernidade. Bauman escreve sobre sociedade líquida, medo líquido, amor líquido, modernidade líquida. E ele diz que o mundo contemporâneo é um mundo dado à era digital. E Zygmunt Bauman começa falando, o homem contemporâneo, ele é profundamente raso em relação à sabedoria, mas é literalmente mergulhado no conhecimento. Todo mundo sabe de algo. Já ouviram falar de Lewis Carroll? Não? Lewis Carroll foi o cara que escreveu um livro clássico, Alice no País das Maravilhas. Alguém já assistiu o filme? Pelo menos. Lewis Carroll é um filósofo. E olha que interessante, cara. Lewis Carroll diz assim, Alice, ela simboliza a humanidade do mundo contemporâneo. Ele é contemporâneo. Quando a Alice se existencializa, ela sai correndo. Quando ela sai correndo, ela entra dentro de um buraco. Para Lewis Carroll, o buraco não é nada mais, nada menos que a alma da humanidade. Quando a Alice cai no buraco,
ela entra no mundo de Peter Pan dela, nas fantasias dela. E aí quando ela cai, ela se encontra com um gato que aparece e desaparece, e quando desaparece só fica o sorriso e a cauda. Lembra disso? O gato simboliza o cinismo, o sorriso, o cinismo no vale, ou o cinismo em temporadas de sofrimento. O cinismo não faz o homem estar na consciência da dor, porque a dor não vai gerar maturidade nem sabedoria para o homem contemporâneo. A dor vai fazer com que o homem se perca no caminho, segundo Lewis Carroll. E quando a Alice cai, ela também encontra com o coelho, lembra disso? O coelho de cartola, que tem uma cartola e tem um relógio. Ele fica toda hora, vamos. Sabe o que significa o coelho? O acasalamento ou a vida sexual do homem contemporâneo. Lewis Carroll diz assim: esse é o perfil do homem que vive a partir do conhecimento, mas não tem acesso à sabedoria. Quando ela cai, porque ela está fugindo de compromissos maritais, ela foi pedida em casamento no livro, só que ela sai correndo. Tipo, o homem contemporâneo, ele é irrelevante na arte de assumir o coração do outro, por isso foge, cai no buraco que é a alma dele, se encontra com cinismo e com a possibilidade de acasalamento. Quanto mais rápido for, e quanto mais parceiros forem, melhor para o homem contemporâneo, segundo Lewis Carroll. Aí ela está tonta. Talvez você se recorde que no livro, ou no filme, o gato pergunta para ela: para onde é que você vai? E essa é a pergunta da vida, cara: para onde é que você vai? E para o homem que não tem princípios de vida, quando ela cai, mano, a mente fica inconsciente. Sabe por quê, brother? Há abismos que parecem portas, e muitos entram por ela, cara. E a Alice não sabe o que dizer. E aí, mano, para onde é que você vai? Muitos nem sabem para onde vai. Ela responde essa resposta: cara, não sei. Aí o gato cínico, que simboliza a vida cínica, sem sabedoria, mas cheio de conhecimento, o gato responde: então me segue, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É o homem contemporâneo. Faz sentido o que estou dizendo? Parece que o nosso tempo? Parece não, gente, parece? Parece, mano. É a identidade do homem contemporâneo, infelizmente. Aí você imagina o que é a internet? A internet é um ambiente para pessoas navegarem. Então imagina uma espécie de náufrago que escreve uma carta e coloca dentro de uma garrafa e joga no oceano existencial. O primeiro a pegar essa garrafa, tirar a imagem, vai ser o primeiro like. Ou seja, as pessoas não navegam, as pessoas naufragam. Por que naufragam? Porque a pós-modernidade não gera jovens sábios, mas gera um jovem cheio de conhecimento. Eu amo Tácito, Plínio Jovem, Eusébio de Cesareia. Eu amo história e leciono história do cristianismo antigo, inclusive. Estevão, ele caminhou na comitiva de Jesus, bem pequenininho, junto com Marcos. Estevão, ele fazia parte do mundo helenista. Você sabe que os helenistas, eles eram povos nômades ou povos de geografias irrelevantes, de micro-impérios em macro-impérios. Israel era um micro-império dentro do Império Romano, que era macro, por exemplo. E ele fazia parte de uma cultura que apreciava toda a antropologia grega. Esses são os helenistas. Tanto o idioma e a fusão das civilizações com a civilização grega gerou o hebraico-aramaico, sobretudo no contexto agora judaizante, casado com a cultura grega. Provavelmente eu falei isso na próxima ministração. Porém, Estevão, ele, quando era criança, ele comeu do Senhor. Ele também frequentou a igreja de João Batista. João Batista foi pastor de Jesus, por isso João Batista batizou Jesus. E cara, havia várias ovelhas que eram da mesma igreja que Jesus era, que ouvia João Batista pregar no deserto, cara, e que também foram batizados por João Batista. E a família de Estevão era uma família dotada de fé a partir de Cristo Jesus. Quando Jesus vai para a glória, mano, Estevão participa do avivamento que rolou em Atos 2. E ele é cheio do Espírito Santo. E ele oferta a vida dele para que o poder e maravilhas entre dentro da vida de Estevão. Você sabe de algo, cara?
Quando você abre a sua Bíblia de Atos 1 a Atos 15, você vai ver Deus trabalhando com poder e maravilhas de forma eloquente. De Atos 15 a Atos 28, você vai ver Deus trabalhando com mudança de cultura. Repita comigo: mudança de cultura. É o que nós precisamos ser, agentes de transformação de cultura. Não pessoas que são colonizadas. A colonização que os padres jesuítas provocaram no Brasil foi profundamente irrelevante. Nos ofertou uma mixigenação cristã. Você sabe que os navios negreiros, por exemplo, que eram gerenciados pelos padres jesuítas, pegou a cultura afrodescendente, casou com o cristianismo e gerou no Brasil o candomblé. Uma cultura cristã casada com a cultura afrodescendente. Ser colonizado traz patologia existencial. Ser colonizado faz de você uma xerox, cara. Ser colonizado faz com que você perca a sua identidade, você compre uma ideologia. Ser um agente transformador de cultura, não, brother. Você oferta a qualquer um que chega a você uma carta de alforria. Você vai libertar uma geração. E quem foi Estevão, mano? Foi esse que dominava uma cultura, mas ele não decidiu falar do judaísmo. Jesus impactou tanto a vida de Estevão, que ele, conhecendo o mundo helênico, o mundo grego, ele decide ministrar para os gregos. Por isso que a Bíblia diz que ele está em Alexandria. Sabe o que é Alexandria, brother? Alexandria é a continuidade da performance de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou mais de 180 cidades alexandrias. Dentro dessas pigmentações de micro, macro geografias do Império Romano com cultura grega, você vai ver, mano, todas essas regiões sendo catequizadas de forma colonial pelo pensamento de Homero, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de Diógenes. Até hoje, a pós-modernidade, no nosso tempo, nós somos catequizados por Diógenes. Nós passamos a infância toda rindo das piadas de Diógenes. Quantos já assistiram o seriado Chaves? Sabia que o Chaves é a paródia de Diógenes? Quantos sabiam? Está todo mundo assim, ó. Meus pastores sabem. Diógenes veio da escola cínica dos gregos. Cínico em grego significa cachorro. Então a escola cínica dos gregos fazia com que pessoas nobres abriam mão de suas propriedades para não ser propriedade de ninguém, e eles semeavam ideias e conhecimentos filosóficos. Diógenes morava numa vila, se escondia dentro de um barril, e Diógenes tinha uma frase clássica da filosofia grega: foi sem querer querendo. O Chaves, ele é a paródia de Diógenes. Isso é mundo helênico. Ninguém sabia disso, mas eu sei. Agora todos nós sabemos. Sabe quem foi Estevão? Estevão começou uma jornada de mudança de cultura. E um pioneiro sofre mais. A Bíblia diz que ele, tão cheio do Espírito Santo, provocou toda uma civilização, e ele causou uma espécie de terremoto existencial a uma ideologia, e deixou vulnerável toda uma estrutura humana, porque ele foi chamado por Deus para desfazer estruturas humanas e edificar o reino de Deus, como um arquiteto do reino de Deus, ou como um engenheiro do reino de Deus, cara, edificando a Nova Jerusalém na terra daquela época. E aí, até que levam ele para um ambiente de julgamento, quando ele abre a boca, o jovem sem expressão, o jovem que era um profeta sem nome, quando ele se evidencia, irmão, a glória de Deus envolve Cirene e Alexandria, e todos que o escutam ficam maravilhados, e aí o povo é incitado pela inveja daqueles que não dominam o Espírito Santo, porque não vivem a partir do arrependimento. Quem vive a partir do arrependimento, gera arrependimento e devolução de honra. Quem vive a partir da inveja,
gera um montim para destruir o útero da pureza. Incitaram a multidão depois que ouviram Estevão, porque o rosto dele parecia um rosto de um anjo. 54 versículos posteriores, você vai ver, abre comigo a Bíblia comigo, Atos 7, 54 versículos posteriores, você vai ver Estevão sendo erudito na arte de expressar o reino a partir de toda a historicidade judaica. Aí chega no versículo 54 e diz assim: ao ouvir tais palavras, grandemente lhe enfurecia o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus foi contemplado por ele, estando em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos aos berros e atiravam-lhe pedras contra ele, e arrastando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram sua capa aos pés do jovem Saulo de Tarso. Olha o que eu estou dizendo, irmão. Estevão, cheio da glória de Deus, ele veio com a mudança de cultura. Porque todas as vezes que o Senhor te chama para você mudar as estruturas humanas, Deus vai te dar uma arquitetura. Atos 1, Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilhas. De Atos 15, Atos 28, o Senhor trabalha com mudança de cultura. A cada mudança de cultura, Deus vai te dar uma arquitetura. Deus, quando quis mudar a cultura da terra no mundo pós-diluviano, Deus, ou no mundo carnal, antediluviano, melhor, Deus usa Moisés e diz: cara, muda a cultura, construa uma arca. Deus deu uma arquitetura para Moisés, para Noé. E Noé construiu uma arca. Imagina que é você pregar 1000 anos e ninguém se converter, cara. Ele tentar mudar uma cultura e ninguém se converter, e ele foi valente, porque os pioneiros sempre sofrem mais. E a Bíblia diz que quando o ministério de Estevão é evidenciado, o cara que teve o ministério de um dia só e de um sermão só, ele foi apedrejado, cara. Se prepare para ser apedrejado, mano, se o seu ministério for colocado a público. Todo mundo olha o ministério de forma muito romantizada. Quando você abre a Bíblia, no epitáfio do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, você se escandaliza quando Paulo, o senhorzinho, a geração passada, com quase 60 anos, apacenta um jovem de 24 anos de idade, em 66 depois de Cristo. E Paulo dizendo: Timóteo, na minha primeira defesa da Ásia, todos os filhos que eu ganhei na fé me abandonaram. E ele diz: um foi para tal lugar, outro foi para Damasco, e só gente relevante que andava com ele. Aí ele diz: somente Lucas ficou comigo. Quando você vier me visitar, traz a minha capa que deixei em Trode, traga meus pergaminhos, traga meu discípulo amado João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Por isso combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe. Aí ele vai lá no fim e diz a mesma frase que Estevão disse antes de ser apedrejado, brother. Estevão, quando é apedrejado, cara, Estevão se ajoelha e o Estevão vê os céus abertos. Quando o seu ministério for colocado a público, faça como Estevão, cara. Pare de olhar para as pedras e olhe para os céus, irmão. Se alguém te taca pedras, cara, não acredite nas pedras. Olhe para o céu. Tire a sua visão dos homens, cara, e foque sua visão na eternidade. E a Bíblia é poderosa ao dizer que Estevão morre, mas antes de morrer, Estevão diz a frase: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem, e que isso não lhes seja imputado por injúria. Quando Paulo escreve a carta, quase 40 anos depois desse episódio, sabe o que Paulo faz no epitáfio dele? Ou seja, nas últimas palavras antes de morrer, ele diz: todos me abandonaram. Paulo fala a mesma frase que Estevão falou: Pai, mas que não lhes sejam imputados por injúria. A Bíblia diz que quando Estevão morre, tiraram a capa de Estevão e jogaram nos pés do apóstolo Paulo. Nos pés de Saulo de Tarso. Sabe quem foi Saulo?
Foi um carrasco, um terrorista dos cristãos. Lembra de Elias? Elias, quando vai transladado, ele deixa a capa para a geração mais nova, para Eliseu. Sabe quem é Saulo de Tarso? O cara que continuou o ministério de Estevão. Por isso que Paulo, quando vai indo para Damasco, ele vê os céus abertos, cara. Quem você acha que abriu os céus para ele? Foi Estevão. Porque os pioneiros sofrem mais. Eu vejo o Senhor finalizando um ciclo de pioneirismo. Finalizando. Eu estou falando de uma geração jovem. Estou dizendo que no Antigo Testamento o Senhor vinha sobre a terra com cabelos brancos. No Novo Testamento o Senhor trabalha sobre a terra com os jovens. Mas, cara, é inevitável. Nessa noite venho de forma profética com os meus pastores dizendo: é impossível você que é jovem dar o próximo passo se você não trazer contigo os que vieram antes de você. Isso se chama cultura de honra. Sem querer ser moralista, mas sendo, brother. É tipo o cara que está louco para namorar. Pai, eu quero uma varoa, quero uma Rebeca. Nem sabe quem foi Rebeca. Pai, eu quero um varão, eu quero um Isaac, Senhor. Você sabe quem foi Isaac, filha? Sabe quem foi Isaac? Isaac foi o cara que teve diante de Abimeleque. Abimeleque ia matar ele. Ele disse: eu tenho uma irmã ali. Na verdade era a esposa dele. Isaac ofereceu a própria esposa para não ser morto, brother. Quantos querem o Isaac? Sabe quem foi Rebeca, varão? Brother, sei lá como você se autodenomina. Rebeca foi a mulher que, quando Isaac estava velho e cego, ele foi passar a primogenitura. A Rebeca que todo mundo quer e ora, Deus me dá uma Rebeca, foi a mulher que olhou para Jacó e falou: Jacó, seu pai está cego, ele vai passar a primogenitura, a unção do primogênito. Então, seu irmão Esaú é tipo Tony Ramos, é peludão, e eu preparei uma espécie de manto feito de pele de cordeiro para colocar sobre os seus braços, porque o seu pai identifica o seu irmão pegando no braço dele, vendo que ele é peludo. Ele vai passar a primogenitura. Vai lá antes de seu irmão e recebe antes dele. Ou seja, engana teu pai. Jacó diz assim: mas mãe, se eu fizer isso, Deus vai me amaldiçoar. A Rebeca, que todo mundo quer, diz para o filho: não, filho, eu já pensei nisso, que a maldição do Senhor caia sobre mim, não sobre você. Quem foi Rebeca, que todo mundo quer? É a mulher que sacaneou o próprio marido. Quantos querem uma Rebeca? Ou seja, a você que quer ter um relacionamento, já amou os seus pais primeiro para depois amar uma terceira pessoa? Não é nem segunda, brother, é terceira, porque o primeiro amor da sua vida deve ser seu pai e sua mãe, ou sua mãe e seu pai. Aí é com você, cara. Depois, brother, eu vou ali amar o coração de alguma pessoa. Deus, pô, já levou sua mãe para o cinema, irmão? Já levou sua mãe para jantar? Já levou sua mãe para passear, para viajar de avião? Não, mas você fez com todo mundo, menos com ela. Você acha que o Senhor vai te dar uma relação sendo que você não cuidou da primeira mulher que o Senhor colocou na sua vida? Irmão, com todo o respeito do mundo, sério, eu falei tanta coisa espiritual, você só aplaudiu quando eu falei de vida sentimental? E você, irmã, antes de se arrumar para chamar a atenção de qualquer homem, cara, já se arrumou para o seu pai? Já disse: eu te amo, pai, cuida do meu coração, pai? Antes de se declarar intimamente para o macho da espécie humana, você já amou o macho alfa da sua casa? Por que eu estou falando isso? Porque os pioneiros sempre sofrem mais, são os primeiros a serem esquecidos. Todo mundo fala de Paulo, e de fato ele foi sensacional. E eu estou ministrando sobre Estevão, porque à noite eu quero falar sobre Paulo. Se Estevão foi sensacional, imagine Paulo, brother.
Mas eu te digo, a você que levantou a mão quando eu perguntei se você tem chamado, eu quero te dizer algo, cara. Seja sábio e cheio do Espírito Santo. Conversando com um amigo chamado Gustavo Paiva em Brasília, nós tomamos café constantemente. O devaneio que chegamos é: mano, nessa geração, o livro que mais vai ter consciência existencial a nível eclesiástico para a geração de jovens é o livro de Provérbios. Precisamos mergulhar na sabedoria. Com isso eu te digo, aqui em Joinville, o Senhor preparou um ministério poderoso para que você lidere. Eu vejo o Senhor startando hoje, cara, nesse momento, nessa conferência, você sendo atraído para o seu ministério, para o seu chamado, cara, e você fazendo coisas que ninguém nunca fez. O Senhor te chama para que você seja um pioneiro. E acredito de verdade, cara, que você será muito maior que eu. Você irá para lugares onde eu jamais fui, e o Senhor te levará com glória, com honra, porque existe fome de chamado. Fique em pé em nome de Jesus.